Olá, meu nome é Luene Silva, sou líder de turma do segundo ano A e o nosso diretor de turma é o Ítalo Gardner e irei falar um pouco sobre inclusão social. Primeiramente, o que é inclusão social? Eu até anotei aqui para não esquecer com as palavras específicas que estavam no Google. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, independente de classe social, gênero, raça, etnia, entre outros aspectos. Bom, primeiramente, será que no espaço onde vivemos existe inclusão social ou não? Irei dar exemplo de um lugar simples onde frequentamos, ou pelo menos frequentávamos antes da pandemia, que é a nossa escola. Na nossa escola existe inclusão social? Será que todos são tratados da mesma forma, independente de gênero, raça, cor, etnia? Se a resposta for sim, eu discordo. Por quê? Nossa escola, óbvio que é formada por um lugar de diversidade, onde cada um se expressa de uma maneira diferente, mas a nossa escola ainda não está adaptada suficientemente para dizermos que lá inclui todas as pessoas. Começaremos com pessoas de deficiência. Nossa escola tem algumas rampas nos corredores, mas e a sala de aula? Será que caberia pessoas deficientes lá? Cadeira de roda? E o banheiro? Como uma pessoa deficiente acessaria o banheiro? Eu não sei o banheiro masculino, mas o feminino ele não tem capacidade de suportar pessoas deficientes lá. E eu sei que não dá para mudar isso da noite para o dia, e eu sei que para reformarmos uma escola não depende apenas dos gestores da escola, mas sim do apoio do município, do apoio do estado. Mas se os gestores buscassem mais, se empenhassem mais em termos dessa inclusão social, será que não conseguiríamos pelo menos um pouquinho disso? Então a gente pode dizer, Luene, eu não excluo ninguém, minha escola não exclui ninguém, mas ela exclui sim nos pequenos detalhes. E eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que minha escola é totalmente perfeita, que ela inclui todas as pessoas, porque isso não é verdade. Não tem como eu dizer que em pleno século XXI, porque século XXI era para ser um século onde a humanidade teria avançado, sendo que a humanidade não avançou o suficiente, onde pessoas negras são mortas apenas pela cor de sua pele. Parece absurdo, mas isso acontece. E acontece diariamente. E o governo fecha os olhos para atitudes como essa. O governo não percebe e vão lá na TV promover campanhas de inclusão social. Será que essa inclusão social existe ou é apenas uma ideologia para que nós, eu digo nós, a minoria, possamos nos contentar com um governo onde não está nem aí para pessoas que sofrem diariamente com preconceito? Às vezes eu paro e penso e percebo que ninguém tem a vida igual. E que enquanto eu estou aqui na escola tendo acesso a tudo, a todo o conteúdo que estão passando nesse momento de pandemia, tem alguns colegas meus que não têm. E por quê? Então, cadê a inclusão social nesse ramo? Cadê o governo que não vem até esses alunos? Por que nós não temos uma inclusão social nesses atos? Inclusão social só existe quando é para promover o Estado, quando é para fazer campanha para beneficiar os ricos, porque é isso que acontece. E pior ainda é que tem gente que fecha os olhos para isso tudo. Luene, do que você está reclamando? Hoje em dia, o negro já entra na faculdade. Hoje em dia, o gay já tem um espaço na sociedade. Hoje em dia, o pobre já tem seu espaço. Hoje em dia, pessoas de outras raças já têm seu espaço. Que espaço? O espaço onde já foram tomadas delas antes de termos o nosso espaço? É isso? Inclusão social diz que é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Isso acontece? Será que a favela tem o mesmo acesso que pessoas da cidade, pessoas de bairros nobres têm? Não, não tem. Mas mesmo assim, preferem dizer que tem e fecham os olhos. E pronto, e continua assim, e a humanidade vai vivendo nessa bolha onde acham que o mundo é perfeito.
E como podemos mudar isso? Como podemos mudar para termos mais inclusão social? Primeiramente, começando a ter respeito e empatia pelo próximo, porque quando conseguirmos mudar a nossa mentalidade de que o preto não precisa ser subordinado pelo branco, de que o gay pode andar livremente na rua de mãos dadas com o seu namorado sem ser agredido, aí sim poderíamos dizer que talvez a gente começasse a pensar mais em inclusão social. E enquanto isso não acontecer, não podemos dizer que vivemos num Brasil onde tem inclusão, porque não tem. Representatividade importa, sim. Importa quando você vê que a gente foi criado numa sociedade onde as princesas, onde as bonecas são todas de cabelo loiro, de corpinho perfeito e olhos azuis. Aí a gente cresce achando que pra menina ser bonita, que pra menina ser linda, ela precisa ser assim, igual essas bonecas que a gente vê na televisão. E cadê a representatividade aí? Porque essas bonecas, essas pessoas onde mostram na televisão, na maioria das vezes elas não são reais, porque já têm passado por inúmeras cirurgias e mesmo assim criamos a ideologia de que precisamos disso para ser bonita, para ser aceita na sociedade. E aí eu faço a mesma pergunta de novo, cadê a inclusão social aí? Não tem. Então, se a gente tirar, se a gente ver vários aspectos do nosso dia a dia, não existe inclusão social, não existe respeito com os demais, não existe empatia, não existe nada disso. Óbvio que eu não posso dizer que todo mundo age da mesma forma, porque eu estaria sendo injusta, mas a maioria acha assim. E são por esses motivos que se torna muito importante promovermos campanha de conscientização, promovermos campanha de que nós não somos iguais e que independente de gênero, raça, merecemos respeito da forma individual que somos. E óbvio que isso também pode influenciar muito no nosso voto quando a gente não tem um representante que nos representa, um representante onde ignora todos os assuntos que devem ser abordados. E assunto como inclusão social deve ser abordado não somente na escola, mas no município em geral, no estado em geral, no país em geral. Nós precisamos falar sobre isso para que a nossa mentalidade consiga evoluir, para que a humanidade consiga evoluir. Assuntos como esse são muito importantes e para conseguirmos resolvê-los, não devemos nos calar, não devemos fechar a cabeça e fingir que nada está acontecendo. A inclusão social é muito importante para que todos nós possamos ter um futuro igual, para que todos nós possamos ter direitos iguais. É preciso falarmos sobre que inclusão social não existe. Não adianta dizer que existe, pois ela não existe. A gente, como eu já disse, a gente percebe isso nos pequenos detalhes. Então, se você é aquela pessoa que pensa que inclusão social realmente existe, procure estudar mais sobre, procure evoluir, pois precisamos de pessoas, precisamos de mais pessoas para que possamos construir um futuro melhor,